Olá, estudante! Seja muito bem-vindo à nossa aula de Educação Física. Hoje nós estamos na aula 11. Vamos falar sobre energia para atividade física, o esporte. Tenho certeza que essa aula você vai aprender bastante e que após essa aula você não vai mais olhar para o alimento da mesma forma. E quando você for fazer atividade física, você vai lembrar das recomendações da professora Elisângela, das orientações da aula de Educação Física. Então fica ligado aí comigo que a gente tem muita coisa legal. Vamos começar pela agenda da nossa aula, aula 11, energia para atividade física e esporte. Qual que é a proposta dessa aula? Então nós vamos fazer algumas reflexões sobre o metabolismo energético. E aqui você vai lembrar muito também da biologia. Tenho certeza que você já vai ver, se não viu, né, vai ver esse assunto na biologia. Nós vamos fazer um link com a educação física. Vamos falar também sobre a importância da energia na atividade física e o esporte. Então anota aí a palavrinha-chave energia. E no outro momento da aula, que é nosso último momento, né, nós vamos diferenciar que nós temos a energia, produção de energia aeróbia e anaeróbia. Então nós vamos aprender como que isso pode ser distinguido. Vamos falar também sobre os sistemas de energia. E aí eu quero dizer para você que esse último tópico é a cereja da aula. Então, se você prestar bastante atenção aqui, nunca mais você vai treinar da mesma forma. Quando você for fazer exercício físico, você vai lembrar como trabalhar exatamente o sistema de energia. Qual que é o objetivo de aprendizagem da nossa aula? Então nós temos aqui no nosso código alfanumérico que nós vamos trabalhar a habilidade 501, que significa o quê? Que é a competência 5, habilidade 1 da área de linguagens. E qual que é o objetivo de aprendizagem? Analisar as relações entre práticas corporais e saúde a partir da perspectiva da saúde e lazer, como valor pessoal e social. Então esse é o nosso primeiro objetivo de aprendizagem. E o segundo, reconhecer as respostas metabólicas desencadeadas com o exercício físico e o esporte. E também associar aqui os sistemas de energia envolvido. Antes da gente iniciar o nosso primeiro momento de aula, que é a nossa problematização, eu quero dizer aqui para você. Você sabe o que é o metabolismo energético? Será que você piscou na aula de biologia? Você já ouviu falar sobre o termo metabolismo energético? Você sabe o que é o metabolismo? Então, nesse primeiro momento da aula, nós vamos entender o que é o metabolismo, nós vamos conceituar esse metabolismo e nós também vamos aprender quais são os alimentos energéticos. Nós vamos trazer aqui de onde que vem a energia que nós utilizamos para estudar, que nós utilizamos para fazer atividade física, que nós utilizamos no nosso cotidiano e que nós também utilizamos para as funções corporais, para o funcionamento do nosso corpo. Então agora nós vamos ter a nossa primeira conversa, que são as reflexões iniciais. Então fica comigo aí sem piscar. Primeiro tópico da aula na tela aí para você. Então nós temos aqui reflexões iniciais. Então nós vamos entender como que esse processo de produção de energia vem para o nosso corpo. E aí, associando com a alimentação. Então o alimento que a gente ingere para que a gente possa se movimentar, fazer um esporte ou fazer um exercício físico. O primeiro ponto aqui é conceituar, né? O que é o metabolismo? O que seria essa palavra? Então, quando a gente pensa o metabolismo, linkando aí com biologia, com química, então é um conjunto de reações químicas. Então, quando eu falo de metabolismo, eu estou associando aqui um conjunto de reações químicas. E essas reações, elas vão fazer o quê? A síntese e degradação. Então, elas vão formar moléculas maiores e vão diminuir moléculas maiores. Então, a gente tem uma síntese, eu estou formando uma molécula maior, e uma degradação, eu estou
formando uma molécula menor. Eu estou quebrando em menores moléculas. Essas moléculas, então, vão nos ajudar em várias funções aqui. Aqui nesse esquema a gente já percebe que são várias as funções que eu vou precisar desse metabolismo aqui para gerar energia. O metabolismo, ele é dividido em dois, né? Então nós temos no processo de síntese e degradação o que nós chamamos de catabolismo e anabolismo. O catabolismo seria o quê? Diminui o tamanho das moléculas. Então eu posso dizer que a degradação está associada ao catabolismo. E o anabolismo aumenta o tamanho das moléculas. Então aqui eu estou dizendo que quando eu tenho uma síntese, eu tenho o aumento das moléculas ali. Então nós temos esses dois processos que junto formam o quê? O metabolismo. Para que esse metabolismo aconteça, a gente vai ter aqui alguns macronutrientes que vão ser importantes. Então, nós vamos ter aqui as gorduras, os carboidratos e as proteínas como sendo parte importante para que esse metabolismo aconteça. Esse metabolismo vai acontecer aonde, professora Elisângela? Eu me esqueci, eu não lembro mais. Então, vamos lá. O metabolismo ele vai acontecer na célula. Então, a gente tem essa produção de energia acontecendo na célula, então nós vamos especificar aqui o metabolismo celular. Esse metabolismo, que tem um processo de catabolismo e anabolismo, ele está associado aos macronutrientes. E que macronutrientes são esses? Os que eu acabei de especificar aqui para vocês. Então, nós temos os macronutrientes aqui. Eles vão sofrer o quê? Quebra. Então, veja bem. Então, vamos lá. Vamos ilustrar aqui. Vem aqui com a prof. Então, vejam bem. A gente tem o nosso alimento. Peguei uma maçã, vou comer uma maçã. Quando eu entro no processo de digestão, de fazer a mastigação dessa maçã, eu já começo ali o processo, né, de quebrar aquele alimento. Quando ele chega no meu estômago, no meu intestino, o que é que vai acontecer? Ele vai sofrer a quebra numa molécula menor. Eu tenho uma maçã, ela tem um carboidrato. E é um carboidrato simples, né? Rapidinho ele vai ser dissolvido. Então, aquele carboidrato, aquela glicose que vem da maçã, vai se transformar em energia. E aquela glicose que vem da maçã vai ser sintetizada, vai ser degradada lá na célula. E aí nós temos o que nós chamamos de substrato. Então, para cada tipo de alimento que eu como, seja um carboidrato, seja uma proteína, seja um lipídio ou uma gordura, eu tenho então o substrato. E é esse substrato que é feito o catabolismo, a quebra dele. É o substrato que vai para a célula e é feito a quebra. Qual que é o resultado desse substrato, professora? O resultado é a energia. É a energia que vai vir de um desses substratos. Vamos conhecer agora quais são esses substratos que a professora Elisângela está falando para você? Acompanha aí comigo. Então, nós temos ácido graxo e glicerol. Então, aqui é o substrato do quê, professora? Das gorduras. Nós temos aqui a glicose do carboidrato e das proteínas, o aminoácido. Então, dica da professora Elisângela. Para onde que vai esse substrato? Lá para a célula. A gente tem lá nas células essa síntese, né, da energia. É importante a gente também lembrar que para cada substrato desse, eu tenho um caminho metabólico para a produção de energia. Só que aí, a professora Elisângela não vai falar desse caminho metabólico aqui com você, mas eu vou lembrar você, quando você estiver tendo aula de química, que isso vai lembrar o ciclo de Krebs, isso vai lembrar o piruvato, isso vai lembrar várias reações químicas, a glicólise, a neoglicogênese, você ainda vai ouvir esse nome na sua vida. E aí são os caminhos metabólicos para que tenha essa produção de energia, mas a gente não vai aprofundar nessa parte.
Mas fica ligado que você vai ouvir na química, você vai ouvir na biologia e você vai lembrar da professora Elisângela, dizer bem que a professora falou. Mas vamos seguir, vamos explicar um pouquinho mais sobre esse metabolismo na célula, sobre como que esses macronutrientes que viram substratos são transformados em energia? Vamos lá? Fica de olho aí, vamos seguir. Então nós temos a transferência, né? Então a transferência de energia vinda aqui desses macronutrientes, nós já identificamos quais são eles. Esse processo ocorre na célula, olha o esqueminha da professora Elisângela. E aí, catabolismo e anabolismo. Catabolismo acontece quando, né? Eu tenho ali o metabolismo, vou ter a formação de ATP, vou ter o uso do ATP. Então, nós temos o metabolismo energético, vai fazer o catabolismo. Quando eu faço o movimento, eu faço uma contração muscular, eu tenho então o anabolismo. Como assim, professora? Não entendi nada. Então vem aqui comigo que a professora vai explicar agora. Vamos lá. Tô fazendo movimento, tô aqui, ó, movimento de contração, tô aqui fazendo esse movimento. Quando eu estou fazendo esse movimento aqui, eu estou gastando energia. Quando eu faço esse movimento, eu preciso de ATP, que é a energia para o exercício físico. Cada vez que eu faço um movimento, eu perco um fosfato. E aí, essa molécula de ATP, que é uma molécula grande, ela fica uma molécula menor. Então, o que o corpo precisa fazer, né, no metabolismo? Ele precisa recuperar o fosfato que ele perdeu. Então, eu tinha um ATP, 3-fosfato, fiz a contração, perdi 1, fiquei com 2. Então, minha molécula ficou menor. Aí, o que vai acontecer? Anabolismo. Eu vou precisar aumentar o tamanho dessa molécula. E para eu aumentar o tamanho, o que vai acontecer, professora? Eu vou precisar recuperar o fosfato. Então, no caso do exercício físico, a gente tem reações de anabolismo quando a gente faz um movimento de contração. Então, o movimento de contração, para eu poder ressintetizar, para eu poder recuperar o fosfato, eu tenho então que aumentar o tamanho da minha molécula. Então, eu tenho reação de anabolismo. Olha que legal, né? Um exemplo do anabolismo no exercício físico. Vamos seguir? Tem mais coisa aí, acompanha comigo. E aí nós temos a importância, né, da energia nas atividades cotidianas. Então, quando se fala da importância, parece que já está óbvio, né? A professora até já falou do ATP. Então, a principal importância quando a gente fala de produção de energia está associada justamente à utilização do ATP, que é a nossa moeda corrente, né, para a contração muscular. Então, o ATP, a produção, né, dessa energia que vai ocorrer no meio celular, ela vai ser muito importante, tanto para exercícios aeróbios quanto exercícios anaeróbios. E aí ela vai permitir que você possa utilizar isso como combustível químico. Então veja bem, quando eu falo de produção de energia, eu estou falando que no exercício físico, a moeda corrente que nós vamos utilizar é justamente o ATP. Então, o ATP é a moeda corrente que eu posso utilizar para esse trabalho, né, para essa forma de produção de energia, ok? E aí, o que nós temos para falar do ATP? Então, veja bem, o ATP, como moeda corrente de energia, isso significa o quê? Que é a nossa moeda de troca. É a nossa moeda que nós utilizamos para movimentar o corpo. Então, quando eu falo do ATP, eu falo, por exemplo, e aí eu quero que você venha aqui comigo para a gente refletir sobre isso. Quando eu falo do ATP, eu estou falando, por exemplo, vamos fazer uma relação com dinheiro? Então, você usa, por exemplo, o real para você comprar suas coisas, para pagar suas contas, para comprar alimentação, para comprar uma roupa, para o seu dia a dia. Então, ela é a moeda ali que vale, né, para você ter
as coisas que você precisa. No nosso corpo, o ATP é a energia que a gente utiliza também para funcionamento de funções vitais, do funcionamento dos sistemas corporais, é o que a gente também utiliza para estudar, para pensar. Então, por isso o termo moeda corrente de energia. Mas aí, o que seria esse ATP, professora? Como que eu entendo isso? Aí agora nós vamos explicar um pouquinho o que seria o ATP. Acompanhe aí comigo. Então, nós temos o ATP dividido aqui. Quando eu tenho um ATP, significa que eu tenho 3-fosfato. Quando eu tenho um ADP, significa que eu tenho 2-fosfato. E quando eu tenho AMP, 1-fosfato. Isso significa o quê, professora? Que quando eu tenho ATP, eu tenho a molécula macro, uma molécula maior. Toda vez que eu faço a contração, essa molécula vai ficar ADP. Isso significa que eu preciso fosforilar, eu preciso recuperar. Professora, se tiver ADP, eu consigo fazer contração muscular? Não, você vai precisar ressintetizar um fosfato, virar ATP para que você possa contrair meu músculo. Ah, professora, então é por isso que em determinado momento a gente não tem força de contração muscular? Quando a gente fadiga muito o músculo e aí a gente quer contrair e não consegue? Exatamente, porque você não deu tempo para o seu músculo fazer a ressíntese de energia. Você não deu tempo para ele recuperar esse fosfato. Então, quando eu digo que eu tenho ATP, significa que eu tenho trisfosfato de adenosina ou adenosina trisfosfato. E significa também que é através do ATP que eu consigo realizar a contração muscular. Se eu tiver só ADP, professora, eu vou contrair? Lógico que não. Então, fica ligado aí, porque a gente tem ainda muita coisa legal para a gente reforçar relacionada a esse assunto. Então, o que mais que a gente vai reforçar? As formas de trabalho biológico. Então, vejam bem, a partir desse ATP que eu mencionei para você, a gente consegue ver, então, que nós temos formas de trabalho que vão ser como eu poderia dizer, que o ATP vai ser a moeda corrente. Então, eu tenho aqui o trabalho químico, usa energia. O trabalho de transporte, usa energia. O trabalho mecânico, usa energia. Com destaque, o trabalho mecânico é justamente o processo de contração muscular no exercício. Então, eu vou ficar atento na minha produção de energia, porque quanto mais ATP eu tiver, maior a minha produção de força, maior a minha contração muscular, maior o meu trabalho mecânico. Eu também preciso da energia para transportar as substâncias no meio celular. Então, eu uso energia também para realizar esse transporte. E eu também preciso de energia para eu poder fazer o trabalho químico. Um exemplo muito legal que eu queria dar para vocês, e eu quero que você venha aqui comigo para a gente pegar esse exemplo, é quando você vai fazer o metabolismo dos lipídios. O que é o lipídio? As gorduras. Então, quando você vai fazer o metabolismo dos lipídios, você precisa de uma energia de ativação. Aí você vai precisar de uma energia de investimento ali para que você entre no metabolismo dos lipídios. Do mesmo modo, é quando você vai trabalhar com o metabolismo dos carboidratos, que nós temos lá a fase do investimento. Quando vocês estiverem estudando na biologia ou na química, vocês vão lembrar disso. Então, na primeira etapa da glicólise, tem a fase de investimento. Então, são investidos 2 ATP, para no final gerar 36. Então, tem a fase de investimento de 2. Então, a energia também é utilizada no trabalho químico, ok? Então, vamos seguir porque tem mais coisa legal para a gente ver aqui hoje na aula. E qual que é o valor energético, professora, desses macronutrientes? Então, vejam bem, nós já entendemos que do macronutrientes eu tenho substrato, a professora vai colocar só sub aqui, né? Eu tenho substrato e do substrato eu vou ter, então, as quilocalorias aqui que cada macronutriente gera.
vocês já percebam que os lipídios são super calóricos, né? Então, quando eu como muito lipídio, por isso que a gente vai engordar muito, né? Eu tenho 9 quilocalorias aqui por grama, né? Olha a unidade de medida aqui. Quando é o carboidrato, esse valor passa a ser menos da metade, né, ali. E as proteínas, elas também têm um valor calórico maior. E a proteína chega a ter um valor calórico maior do que os carboidratos, se você for analisar. Mas aí qual que é a vantagem? Vejam bem, vamos aqui, porque esse slide aí é chave, principalmente para o aluno da mediação que está dizendo assim, vou fazer dieta amanhã eu já estou na dieta, vou cortar lipídio, porque o lipídio é calórico. Então vejam bem, quando a gente olha esse slide, essa parte aqui, que eu vou até afastar para você ver, quando a gente vê essa parte, o que vem na sua cabeça? Ah, professora, eu não vou comer lipídio. Aí que você se engana. A gente tem que balancear a nossa alimentação. Tem que ter o carboidrato, tem que ter o lipídio, tem que ter a proteína. E aí eu vou dar 2 dicas bem importantes para você, porque eu não vou aprofundar nesse assunto, mas eu vou dar 2 dicas. Primeiro, se você deixar de comer lipídio, vai influenciar na síntese dos hormônios, os seus hormônios vão ficar ali prejudicados, vai influenciar também as meninas no fluxo menstrual, na menstruação, então a gente tem que ter o mínimo de gordura no nosso corpo, vai influenciar também no equilíbrio, na questão do frio, da temperatura corporal, então vai influenciar em várias coisas, eu preciso do lipídio. E o carboidrato? O carboidrato da mesma forma. O que a gente tem que evitar? Os carboidratos complexos, os carboidratos que são grandes moléculas. Então a gente tem que priorizar os carboidratos simples. E a proteína, professora? Posso comer demais à vontade? Se você comer além do que é para ingerir diariamente, o seu organismo vai excretar. O seu organismo vai mandar embora. E aí, se você comer muita proteína, vai prejudicar seus rins. Quem faz suplementação, por exemplo, que quer suplementar muito, toma além do que é o normal, porque proteína é bom, porque meu músculo vai crescer, vai sobrecarregar o rim. Sem contar que vai exigir mais ingestão de água. Então, a gente tem que balancear. Aí, nessa hora, quem é que vai te ajudar? O profissional nutricionista. O profissional nutricionista vai analisar a sua situação, vai ver seu peso, sua massa corporal, vai ver o seu peso corporal, vai analisar seu histórico, seu estilo de vida, o nível de atividade física que você faz, como que é o seu perfil e vai prescrever a sua dieta, vai dar a melhor dieta para você. Então não faça dieta sem orientação. Vamos seguir? Acompanha comigo aí que tem mais coisa. Então aqui a gente tem energia aeróbia e anaeróbia na atividade física e no esporte. O que a gente vai falar sobre isso? Primeiro é diferenciar o que são reações aeróbias e o que são reações anaeróbias. Então, quando eu falo o termo aeróbia, eu quero que você veja e olha assim, mitocôndria. Então, pega o caderno e já anota. Reações aeróbias, mitocôndria. Ou seja, acontece na mitocôndria. E as reações anaeróbias, professora? Acontece no citoplasma. Isso significa o quê? Que as reações anaeróbia, olha o A, anaeróbia, acontecem sem a presença de oxigênio. E as reações aeróbia acontecem com a presença de oxigênio. Além disso, o local onde elas vão acontecer na célula é diferente. Vou relembrar. No citoplasma, estou falando das anaeróbias. E na mitocôndria, estou falando das aeróbias. O que isso significa no metabolismo durante o exercício físico? Então, veja bem. Quando eu falo disso no exercício físico, aí nós temos aqui que o anaeróbio, ele não tem, na verdade, a presença de oxigênio, ele vai ocorrer no citoplasma, mas tem uma característica importante.
ele vai acontecer nos exercícios aí de média duração e alta intensidade. Então, são aqueles exercícios rápidos, aqueles exercícios que você demora um curto espaço de tempo e já termina. E a intensidade dele é muito alta. E você vai observar que nesses exercícios você termina muito cansado, muito ofegante, a sua respiração está ofegante. E isso é resultado de quê? Justamente porque não tem a presença de oxigênio naquela produção de energia, ok? Vamos seguir. E aí nós temos que, quando eu falo desse metabolismo aeróbio, eu estou dizendo que isso vai acontecer na presença do oxigênio, mas vai depender também do substrato energético. Então, eu posso utilizar ali uma proteína, aliás, eu posso utilizar um aminoácido, um ácido graxo, um glicerol, ou vou utilizar também a glicose, mas isso vai depender de qual substrato que eu vou utilizar. Então, de acordo com o substrato, eu tenho, então, uma produção de energia aeróbia. Com detalhe, nós temos que reforçar também que a intensidade do exercício vai ser determinante. Então, vem aqui comigo. Falei para você que quando a gente faz um anaeróbio, a gente termina cansado, ofegante, eu diria com meio palmo de língua para fora. Mas quando você faz o aeróbio, você termina bem. Você termina respirando normalmente, você vê que foi uma intensidade que você pode ter fadigado o músculo, tá com o músculo cansado, mas você tá fazendo a troca gasosa ali tranquilamente. Então, naquele momento, você fez um metabolismo aeróbio, ok? Vamos seguir porque tem mais coisa. Acompanha comigo aí no slide. Aí nós temos aqui um exemplo para você poder fixar. Então, nós temos a degradação da molécula de glicose na etapa anaeróbia e na etapa aeróbia. Quando eu falo da degradação, aí nós temos, onde que isso vai iniciar? No citoplasma, no caso da anaeróbia. Aí nós temos um exemplo aqui de uma via, que é a glicólise. É uma via metabólica, é um daqueles caminhos que a professora Elisângela falou. E esse caminho, ele vai gerar um piruvato no final. Então, fiz um resumozinho aqui. Então, quando eu tenho a glicólise, são 10 reações químicas que vão acontecer no citoplasma da célula. Dessas 10 reações químicas, eu vou gerar o que nós chamamos de piruvato. E aí, o piruvato é a moeda ali inicial. Então, vem aqui comigo para a gente fechar. A professora adora essa parte, vem aqui. Então, vejam bem, estou aqui com o piruvato, formei o piruvato. Se o piruvato vai seguir e vai gerar o acetil-CoA e vai para a mitocôndria, vai depender do quê? Da intensidade do exercício. Então, estou lá correndo, e a professora está pulando devagar porque a professora está com o pé machucado. Então, correndo. E aí, muito intenso. O que vai acontecer com o meu piruvato? Ele vai ficar aqui quietinho, ele vai pegar o lactato, que é um outro agente, vai grudar no lactato e vai para o fígado. Por quê? Porque o treino está intenso. Mas se o treino está moderado, o que o piruvato vai fazer? Ele vai quebrar, vai sofrer reações químicas, vai virar acetil-CoA e vai para onde? Para a mitocôndria, parte aeróbia da produção. Viu a diferença? Então, intensidade é determinante. Vamos ver como é que fica agora no aeróbio? Acompanha aí comigo. Então, nós temos a etapa aeróbia. Lembra que eu falei que se tiver ok, intensidade ok, ele vem para cá, o ciclo de Krebs. No ciclo de Krebs, ele vai sofrer reações químicas, cadeia de transporte de elétron, fosforilação oxidativa, consegue cumprir o ciclo. O que eu quero dizer para você? Que uma molécula de glicose, veja bem, presta atenção agora, olha para o colega do lado e diz, nem conversa comigo, porque senão eu não vou entender esse assunto. Então vejam bem, tem uma molécula de glicose, comecei aqui no citoplasma, ela vai começar no citoplasma. Treinamento, estou treinando, meu exercício está moderado, ele vai cumprir esse processo todo aqui e ele segue para a etapa aeróbia. Se não tiver moderado, professor, o que vai acontecer? Ele vai parar aqui no piruvato e ele vai para onde? Para o fígado, ok? E aí o processo vai ser diferente.
Fechou esse assunto? Espero que sim, né? Depois digo, professora, eu entendi tudo, vou gabaritar na sua atividade. Então vamos lá, segue aqui comigo. E aí, quais são as vias, né, que eu vou utilizar nesse processo? Eu já tinha falado para você que nós temos os substratos, glicose, ácido graxo, aminoácido, e que as vias, elas são caminhos, né? Caminhos que a gente tem para essa produção de energia. Então, a gente vai ter aqui várias vias metabólicas, a professora trouxe para você, só para que você tome conhecimento, a gente não vai aprofundar nessa parte das vias. Então, quando eu falo da glicose, eu falo da via glicólise, glicogenólise, neoglicogênese, ciclo de Cori. Olha o tanto de caminho, gente. Professora, se tem tanto caminho desse para eu produzir energia, como que eu sei, professora, que está indo para o meu ciclo de Cori? Vem aqui comigo. Eu não estava dando o exemplo da molécula de glicose? Tô correndo, tá intenso, gerou meu piruvato. O que vai acontecer? Ele vai juntar, vai formar lactato. Foi para onde? Para o fígado. Lá no fígado tem o quê? O ciclo de Cori. Tá vendo o ciclo de Cori aqui? Bem aqui embaixo, ó. Ciclo de Cori. É um caminho. Mas aí, professora, como que eu sei que vai para o meu ciclo de Cori? Como que eu sei que é a glicólise? A intensidade do exercício. Por isso que tem que ter um profissional para te acompanhar. Porque o profissional vai te dar o estímulo exatamente para que você chegue no caminho ideal. Porque para chegar num caminho desse, eu tenho que estimular da forma correta. Vamos ver o próximo? Acompanha comigo aí. Então, nós temos aqui lipólise, um ou outro caminho, beta-oxidação, isso quando eu falo de ácido graxo. E nós temos mais outro caminho, desaminação e transminação. Tudo para a produção de energia. E aí, quais são os saldos desses substratos? Vou passar aqui para vocês já. Quando eu faço a degradação de uma molécula de glicose, quanto de ATP isso me gera? De 36 a 38. Quando eu utilizo uma molécula de gordura, um ácido graxo, quantos ATPs eu tenho? 147. Olha o tanto de ATP que você gasta aqui com uma molécula de ácido graxo. E quando é a molécula de glicerol, professora? 19 ATP. E aí vamos seguir porque o tempo já está passando e a professora se empolga com essa aula, né? Então, como que nós vamos perceber a utilização desses substratos? Então, vejam bem, trouxe aqui um esqueminha para vocês, eu já vou subir todos para a gente poder analisar. Nós estamos utilizando o parâmetro aqui em repouso, estamos utilizando leve, alta intensidade, né? E também endurance de alta intensidade. Quero que você observe os substratos, né? Então, a gente tem aqui o carboidrato, que é um macronutriente, nós temos os lipídios, nós temos aqui a glicose e o glicogênio e nós temos a proteína. Lembrando que esse segundo aqui refere ao carboidrato, o terceiro refere à proteína e o primeiro aos lipídios e gordura. O que eu quero que você observe? Que quando eu tenho um esforço em repouso ou de leve a moderado, o que eu uso mais? Lipídios. Isso por quê, professora? Porque está uma intensidade leve ou moderada. Quando eu tenho um esforço de alta intensidade, o que eu vou usar mais? Glicose e glicogênio. Por quê, professora? Porque as reações vão acontecer no citoplasma da célula, vai formar lactato, eu não chego à produção dos lipídios praticamente ali. Então, eu vou usar mais glicose e glicogênio, ok? Fechando esse nosso esqueminha, agora nós vamos ver uma matéria jornalística e já a professora volta reforçando com vocês sobre os sistemas de energia direitinho, tá ok? E aí você deve estar se perguntando, poxa, professora, essa matéria foi tão legal, né? Gostei tanto dela, então agora vamos seguir com a aula, acompanhe aí comigo. Então nós temos aí no próximo slide, nosso sistema de energia na atividade física e no esporte. Então quais são os sistemas de energia? Nós temos aqui o ATP, o glicolítico e o oxidativo. Antes de eu seguir, eu quero dizer para você que esses dois primeiros sistemas aqui, ó, eu vou colocar o númerozinho aqui para ficar melhor. O 1 e o 2, eles são anaeróbios, tá? Anaeróbios. Coloquei ana ali, né? Deixa eu até mudar
meu marcadorzinho aqui, que eu acho que fica melhor eu colocando de canetinha. Então, esses aqui são ana. Significa anaeróbio. E esse daqui, ele é aeróbio. Então, eu vou colocar aero. Significa que é aeróbio. Aí nós temos duração e intensidade do exercício como determinante, né, nesse processo. Justamente por quê? Porque conforme a intensidade, eu posso ir para o ana, de anaeróbio, ou eu posso ir para o aero, de aeróbio. Então, a intensidade do exercício vai ser determinante. O que seria o sistema ATP-CP? Como eu disse, ele é um sistema anaeróbio. E ele é um sistema que dura em esforços de até 30 segundos. Então, esforços de alta intensidade que você realiza em até 30 segundos, você utiliza o sistema ATP-CP. Qual que é a fonte de energia? Creatina fosfato. Ele é uma energia imediata. Vamos ver um pouquinho mais. O sistema glicolítico. Ele é uma energia em curto prazo. Qual que é a fonte que eu vou utilizar? Glicose. Qual que é o metabolismo? Anota aí, o metabolismo ana. A professora Elisângela deu um nome hoje para você não esquecer. O metabolismo ana de anaeróbio. Então, ele tem aqui origem de produção de energia de forma anaeróbia. Qual que é a duração dele? De 30 a 2 minutos. Então, o esforço que você faz em alta intensidade, que dura em torno de 30 a 2 minutos, ele é anaeróbio e é o sistema glicolítico que é o predominante. No oxidativo, o que seria o oxidativo? Ele é um sistema que utiliza energia a longo prazo. A fonte dele é glicose e ácido graxo. Ele vem do metabolismo aeróbio e ele vai ser para esforços acima de 2 minutos. Então, você vai observar justamente essa diferença. E aí, eu trouxe para finalizar essa parte um gráfico. E aí, nesse gráfico, você vai observar o primeiro sistema, o segundo sistema e o terceiro. Deixa a professora tirar esse amarelinho, né? Porque a professora está com o amarelinho aqui que não está ajudando muito, né, vocês. Então, eu vou colocar aqui 2, o 3 e o 1. Então, nós temos aqui o primeiro sistema, 30 segundos de duração, o segundo sistema até 2 e o terceiro sistema ali, 5 minutos, ele já passa a ser predominante. O que mais que a gente tem para ilustrar? Um gráfico também, né, uma tabela aqui, associando com atletismo. E aí nós temos um exemplo. Aqui eu tenho um exemplo de corrida de 100 metros, 200 metros, 400 metros e 800 metros. E aí nós temos a fosfocreatina, que é o primeiro sistema. Aí eu quero que você lembre aqui que é ATP, PC, né? E nós temos o anaeróbio, que já vai ser o glicolítico, né? Eu vou colocar aqui glic só pra gente, o glicolítico, e aqui eu vou ter o oxidativo. A letra da professora é uma bênção, desconsiderei a letra da professora. Então, nós temos aqui, corrida, o que ele vai usar mais? O ATP-CP e o glicolítico. Então, se eu faço uma corrida de 100 metros, significa que a energia vai vir dali. Quando ele vem para a corrida de 800, o que ele vai usar mais? O anaeróbio e o aeróbio aqui. Então, você já consegue observar a diferença na produção de energia. Exercício de longa duração, a mesma coisa. Aí aqui a gente tem a maratona, ultramaratona, corrida de 24 horas. Percentual também que eu vou utilizar de glicogênio, o percentual que eu vou utilizar de gordura. Aí você vai ver que numa ultramaratona eu uso mais gordura do que outro substrato. E numa maratona eu vou utilizar mais glicogênio, então eu vou precisar de mais carboidrato. Vamos fechar aqui no nosso Mexa-se. E aí vem aqui comigo, porque a professora já fechou a aula, presta atenção. Nós vamos parar aqui, aí nós vamos para o nosso intervalo bem básico, vai ter a nossa revisão, vamos dar uma pausinha, você vai tomar uma água, comer uma maçã,
olha a energia, levanta um pouquinho e já já a gente volta fazendo a revisão e vai ter o momento mexa-se na segunda etapa da aula, tá bom? Tchau, tchau!